A impressão que dá é que o governo Luiz Inácio Lula da Silva ele demorou 3 anos para começar. Ele só começou mesmo depois que Jair Bolsonaro foi para a cadeia. E veja, eu não estou usando isso para transferir a culpa de um governo fraco para a prisão de Jair Bolsonaro. Mas o fato é que o bolsonarismo continua dominando agendas do governo, e agendas importantes. Um dos passos do governismo do Luiz Inácio Lula da Silva, ou do Lula 3.0, nessa última semana, foi Guilherme Boulos, do PSOL. Apesar de ainda não haver uma federação, algo que consolide esses partidos de esquerda ou de centro-esquerda em torno de uma agenda programática, o Guilherme Boulos ele acaba representando aquela parte da agenda que ainda soa como alguma coisa do trabalhismo, porque ele, de fato, vem de movimentos sociais como o movimento dos trabalhadores sem teto. Então, ele lembra a sociedade que essa agenda trabalhista ainda existe. E acabou indo para a Secretaria-Geral da Presidência da República, um cargo eminentemente político. Então, não é um cargo técnico, não é um cargo que existe por outro motivo que não o de tentar agitar as ruas. Será que vai conseguir? Será que dá tempo de conseguir? Será que isso não compromete demais o pessoal quando o assunto vai ser a eleição para deputados no ano que vem? Será que Guilherme Boulos já está com uma gordura partidária suficientemente consolidada para eleger deputados por conta própria, sem precisar pedir voto para si mesmo? São as perguntas que acabaram ficando no ar nessa semana, né, Júnior? Eu não lembro se foi o Nelson Jobim quem foi o primeiro-ministro da defesa do Lula, não vou lembrar, lá em 2003. E tu vai entender o que eu quero chegar, Everton e ouvinte. Porque foi-se o tempo, eu lembro, quando o Lula ganhou a eleição em 2002, cheio de asteriscos de como seria o governo do PT a nível nacional. A única referência de um grande estado que o PT tinha feito a gestão era o Lívio Dutra, num governo controverso, porque o orçamento do Rio Grande do Sul impossibilita qualquer governador de fazer qualquer coisa, seja ele de esquerda, de direita. Foi uma máquina de fracassar bons políticos o Rio Grande do Sul por muito tempo. A discussão era como é que seria a escolha de um ministro da defesa que não fosse um militar. Eu lembro que a grande mídia brasileira ficou talvez um mês falando sobre isso, né? E a discussão política era qual era o impacto disso, como é que ia ser isso, aquilo. Mas era uma discussão que valia a pena ser feita, né? Porque era uma discussão, a gente vinha de um período não tão longo assim, desde o final da ditadura militar, e precisava, o tipo de debate que precisava ser feito. E agora a gente conseguiu alçar a política brasileira para um debate muito aquém de qualquer necessidade que a gente tenha, né? Guilherme Boulos vai ocupar um espaço interessante do governo brasileiro, e o Boulos tem algumas qualidades e também tem alguns defeitos que vão as qualidades ajudar e os defeitos atrapalhar, como qualquer pessoa, entendeu? Qualquer pessoa. Mas a política brasileira, ela tá tão pequena, tão, digamos assim, difícil, que a gente fica preso algumas coisas que nos atrasam talvez centenas de anos. E você fala muito bem, né? Eu lembro que quando o Bolsonaro foi anunciando o seu ministério, as pessoas comemoravam como se fosse um gol, a escolha de X, Y, Z, como se, por exemplo, algumas coisas como o Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele deveria ser saudado por ser, não pela sua currículo, mas foi saudado por ele ter ido à Lua, entendeu? Não estou dizendo que ele foi um mau ministro, nada do tipo. Eu estou dizendo que os parâmetros que as pessoas usavam para qualificar e desqualificar os ministérios é muito baixo. E acaba isso também colocando a discussão política num ambiente muito baixo. O governo Lula, ele foi vítima, como o governo Bolsonaro foi vítima, muito por conta que Bolsonaro deu isso para o próprio governo,
discutir problemas que são, para mim, são completamente, como é que eu vou dizer, marginais da política brasileira. E quando você começa a discutir futilidades, quando você começa a discutir se a cor da gravata deve ser azul, se deve ser rosa, se a gente deve pendurar um quadro com a cor vermelha ou com a cor azul numa sala, uma repartição pública, a gente começa a esquecer do óbvio. E quando a gente esquece do óbvio, não há governo que se sustente. Então o fracasso do governo Lula, o fracasso do governo Bolsonaro está muito mais pelo padrão da discussão do que propriamente pelos seus governos, pelos seus insucessos. E o que a gente acaba... tomara que Boulos entre para fazer uma política, e Boulos é uma das pessoas que também acabou jogando a política para esse campo, porque também lhe interessava em certo momento, e não que ele não tenha qualificação. O Boulos é um cara altamente qualificado. O Boulos é doutor em psicanálise, é professor universitário, tem um currículo que é muito bom. Então a gente precisa colocar a política no lugar que ela precisa ser colocada. E talvez a prisão do Bolsonaro nos deu essa oportunidade.